Abra sua Bíblia no segundo livro. Há poucos dias nós estudamos o capítulo 17, versículo 8 até o 16, e falamos do porquê da oração. Nós vimos ali o primeiro embate que o povo de Israel enfrenta quando está indo para a terra prometida, antes de chegar num monte conhecido como Monte Sinai ou Monte Horebe. E os amalequitas então começaram a pilhar o povo, aqueles que estavam cansados, estavam na retaguarda, estavam exaustos, eles começaram a atacá-los e estavam roubando e matando o povo de Israel. Então Moisés chama Josué e diz: olha, escolhe do povo alguns guerreiros para enfrentar este inimigo. E eles foram para ali então e lutaram contra os amalequitas. Depois da batalha, Deus diz para Moisés: olha, haverá batalha, guerra de geração em geração contra os amalequitas, até que seja extirpado totalmente o seu nome da face da terra. Então Moisés levanta um altar ao Senhor e chama ele Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Nissi em hebraico é bandeira. Nós precisamos levantar a bandeira da oração. Por isso o tema foi o porquê da oração. E o capítulo 16, então, um capítulo anterior, nos mostra a terceira murmuração de Israel. Israel, por 10 vezes, murmurou na sua jornada pelo deserto. E 5 vezes eles duvidaram do poder de Deus. Parece com aqueles que acabaram de comer o pão que Jesus multiplicou e estavam duvidando dele. Que sinal fazes para que creiamos em você? Hoje nós vemos muita gente tentando colocar Deus à prova, tentando colocar Deus contra a parede. Ou o Senhor faz, ou o Senhor não é Deus. Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele continua sendo Deus. Deus sem mim continua sendo Deus, mas o que eu serei sem Deus? Nada. O capítulo 16 então diz no verso 1: depois que partiram de Elim, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. No dia 15 do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, e toda a comunidade de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. O povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu prove e veja se anda ou não conforme a minha lei. Mas no 6º dia eles prepararão o que colherem, e deverá ser o dobro do que colhem cada dia. Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, pois Ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Moisés disse ainda: isso acontecerá quando o Senhor vos der carne para comer à tarde, e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra Ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. Depois disso, Moisés falou a Arão, disse a toda a comunidade dos israelitas: apresentai-vos diante do Senhor, porque Ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a comunidade dos israelitas, esses olharam para o deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés:
tenho ouvido a murmuração dos israelitas. Dize-lhes: à tarde comereis carne, e pela manhã tereis pão à vontade, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriam o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina, arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada que caem sobre a terra. Quando os israelitas viram, disseram uns aos outros: que é isso? Em hebraico, maná. Maná. Que é isso? É igual ao nome Miqueias. O próprio Miqueias coloca no final do seu livro, como nós ouvimos aqui: quem é como o Senhor? Miqueias significa: quem é como o Senhor? É quase como uma pergunta retórica. Ninguém é como o Senhor. Só Ele é Senhor. Só Ele é Deus. Não há outro Deus. Porque não sabiam o que era, então Moisés lhes disse: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isso que o Senhor ordenou. Cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, um homer por cabeça. Segundo o número de pessoas, cada um colherá para o que estão em sua tenda. Um homer é 2 litros. 2 litros. Verso 17. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais, outros menos. Quando, porém, mediram com o homer, nada sobrava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. A desobediência aqui no verso 20. Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Entretanto, ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o colhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Mas no 6º dia, recolheram o dobro, 2 hómeres para cada um, 4 litros para cada um. Então todos os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés. Nem os líderes estavam conscientes do que Deus havia dito 6 dias antes, que na sexta-feira, no 6º dia, deveriam colher o dobro. Verso 23. E ele lhes disse: foi isso que o Senhor disse. Amanhã é dia de descanso, sábado santo do Senhor. Assai no forno, se quiserdes assar, cozinhai na água o que quiserdes cozinhar, e tudo o que sobrar, separai-o e guardai-o para a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho algum. Então Moisés disse: comei-o hoje, porque hoje é o Shabat do Senhor, o sábado do Senhor. Hoje não o achareis fora do acampamento. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é sábado. Nesse dia não haverá. E aconteceu, porém, que no 7º dia, outros que duvidaram, alguns do povo saíram para colhê-lo e não o acharam. Então o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede que o Senhor vos deu o sábado, por isso, no 6º dia, ele vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Então o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel deu-lhe o nome de maná. O que é isso? Era branco como semente de coentro e tinha o sabor de bolo de mel. E Moisés disse:
o Senhor ordenou: enchereis dele um homer que será guardado para vossas gerações. Um homer era o necessário para uma pessoa. O pão vivo que desceu do céu. Jesus. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não dizem que falta 4 meses ainda para a colheita? João capítulo 4. Ele diz: eu tenho uma comida que é fazer a vontade de meu Pai. Recolhei um homem que será guardado para vossas gerações, para que elas vejam o pão que vos dei para comer no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: pega uma vasilha, põe nela um homer do maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja guardado para as vossas gerações. E Arão o colocou diante do testemunho, para ser guardado, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os israelitas comeram o maná durante 40 anos, até que chegaram à terra habitada, até chegarem aos limites da terra de Canaã. Um homer é a 10ª parte de um efa. Um efa é 20 litros, ou seja, 10ª parte, 2 litros. Josué capítulo 5. Se você for rápido de endereço, você pode procurar o texto, senão apenas ouça a leitura de Josué capítulo 5, verso 10 a 12. Estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento, espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os israelitas não o tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Deus abençoe esta palavra em nosso coração. O tema de nossa meditação é lições do maná. Algumas lições preciosas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que Deus colocou no meu coração, e que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Amém? Primeira lição está no verso 1. Havia um mês que eles tinham saído do Egito. Um mês. Alguns dias depois que eles saíram do Egito, eles vão diante do mar e lá começam a murmurar. Primeira murmuração: será que não tinha túmulo suficiente no Egito para a gente vir e morrer aqui, ser sepultado no deserto? Êxodo capítulo 14. Depois eles chegam a um lugar com 70 palmeiras e ali havia água amarga. O nome daquele lugar foi chamado de Mara. Mara em hebraico é amargo. Por isso Noemi, quando volta para Belém, no livro de Ruth, ela diz: agora meu nome não é mais Noemi, agradável, mas agora meu nome é Mara, amarga, porque ela perdeu seu esposo, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Mas Ruth foi fiel à sua sogra, foi junto com ela. E Ruth, uma moabita, se tornou uma das antepassadas do próprio Redentor, meu e seu. Se casou com Boaz. Ela foi a bisavó do grande rei Davi. Amém? Eles reclamaram de novo. No capítulo 16, então, nova reclamação. Novo problema.
nova murmuração, nova reclamação. De novo, em vez de olhar para Deus e buscar em Deus ajuda, eles reclamam de Moisés e Arão. É mais fácil nós vermos pessoas de carne e sangue e nós atribuirmos àqueles que nós podemos ver e nos ouvem a culpa, o problema. O problema do governo, o problema do prefeito, o problema é da justiça. A gente está sempre transferindo, não é verdade? Em vez de nós nos colocarmos diante do Rei da Glória, do justo Deus, que habita a eternidade, que julga com equidade, não com parcialidade. Deus é imparcial. É como nós já dissemos aqui, Deus não tem filhos prediletos. A diferença é que alguns filhos preferem mais a Deus do que outros. Mas Deus é imparcial. Deus é como o pai de Lucas capítulo 15, que recebe o filho que saiu de casa e gastou todo o seu dinheiro de maneira insensata. É o mesmo pai que vai lá e diz para o filho mais velho, que ficou em casa, que achava que o pai o tratava como escravo, e diz: filho, entra, vamos festejar juntos. Esse é o coração do Pai, esse é o coração de Deus, um coração amoroso, misericordioso. É um coração que olha para Acabe, mesmo depois de Jezabel levar à morte Nabote, conspirou contra aquele homem para tirar a sua vinha, para que Acabe fizesse naquele lugar uma horta. O profeta vai então, Elias, e diz para ele o que você fez. E ele volta para casa, triste, e se arrepende. E Deus diz para Elias: vai lá e fala para Acabe, olha como ele se arrependeu. Quando eu e você nos arrependemos, Deus olha do céu com misericórdia por nós. Sabe por quê? Porque cada um de vocês é precioso para Ele. Deus não quer que ninguém se perca. Paulo ensina isso para Timóteo e diz: Deus deseja que todos os homens, todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, todos os seres humanos sejam salvos, ou pelo menos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque só há um Deus, e só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, aquele que se tornou a nossa semelhança. Não há outro. Não há outro. Jesus diz em João 15:5: sem mim vocês não podem fazer nada. Mas às vezes a gente quer fazer. Moisés ele teve toda essa experiência com Deus, sabendo que é Deus quem faz todas as obras. Quando Moisés é chamado por Deus para falar com a rocha, ele bate nela. Nós já falamos sobre isso aqui. Cuidado com o seu coração. Porque às vezes nós nos sentimos entristecidos por injustiças que talvez venhamos a sofrer, pelas circunstâncias em que muitas vezes nosso nome, nossa pessoa é envolvida, e às vezes nós queremos agir no impulso, no sentimento, e acabamos ferindo pessoas que nós amamos e ofendendo a Deus, que é justo e bom. A segunda lição que eu aprendo com esse texto é que existe uma bênção na necessidade. Aí se diz: poxa, passar por um problema é bênção? Sim, é bênção. Sabe por quê? Porque nós aprendemos a confiar em Deus.
e não em nossos recursos, não em nossas influências, não em nossos amigos. Nós passamos a confiar somente em Deus. Lucas, capítulo 6, do Sermão da Planície, Jesus nos ensina: ai de vós, os ricos, porque vocês têm a vossa consolação. E mais adiante ele diz, no capítulo 18, no verso 24, como é difícil para os ricos o entrar no reino. O mesmo Lucas, no capítulo 7, ele diz para aqueles homens que foram amando de João o Batista, que estava na prisão, ele diz: nós haveremos de esperar um outro? Ou o Senhor é o prometido? E Jesus então disse para eles: olha, sentem aqui, observem. No final ele disse: agora vão e digam para João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados são curados, os coxos são curados, os mortos são ressuscitados, os endemoniados são libertos. Milagres. Mas além dos milagres, Jesus diz uma coisa muito interessante: que aos pobres é anunciado a boa notícia. A boa notícia. Por quê? Para que eles confiem em Deus e não nos seus próprios recursos. O dinheiro pode comprar um remédio, mas não compra a cura. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar uma casa, mas não pode comprar um lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão monta o sentinela a sua guarda. Precisamos confiar no Senhor. É a bênção da confiança. Se tivermos tudo o que de nós necessitarmos, nós não iremos perceber a nossa real dependência de Deus. E quando chegar a nossa hora final, quando nós deixarmos a habitação deste corpo, e então? Hebreus capítulo 12 nos diz que nós devemos olhar o autor e o consumador da fé. Ele entregou a sua vida em morte, uma morte comprovada. Não foi um tiro no escuro, não foi uma pedra que caiu na cabeça dele, ele desmaiou ali. Não, ele foi pregado aos olhos de toda Jerusalém. Todos os soldados contemplaram ele naquela cruz. Eles traspassaram o seu corpo com uma lança, mesmo depois de morto, para ter certeza que de fato ele tinha morrido. E se ele não tivesse morrido ali, certamente ele morreria. Ele se entregou até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, Deus o ressuscitou, Deus o colocou acima de todos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e toda língua confesse: Jesus é Kyrios em grego, ele é Yahvé em hebraico, ele é o Senhor. No ano 150 a.C., quando a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, em Alexandria, no Egito, todas as vezes que o tetragrama Yahvé está escrito, eles escreveram Kyrios. Kyrios. E por isso Paulo diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Kyrios. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor. Não há outro.
Ele é o Senhor. Amém? Segunda lição que eu aprendo com esse texto é que há uma bênção na necessidade. A primeira lição que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos aprender a viver com perseverança. Não ter memória curta, não ter amnésia espiritual. Nós não devemos esquecer os milagres que Deus já fez na nossa vida, as orações que Deus já respondeu. Amém? Mas o povo, um mês depois, já tinha se esquecido de tudo. Terceira lição que eu aprendo com esse texto é que toda murmuração, toda reclamação que nós fazemos sempre é contra Deus. Se tem algo que tira a paciência de Deus, é a reclamação, a murmuração. E como nós somos bombardeados o tempo todo com reclamação. Você não abre um telejornal, um jornal que não seja miséria, problema. Sim ou não? Porque a má notícia vende. As pessoas não se unem para saber de uma boa notícia, mas todos querem saber as más notícias, porque isso atrai tanto, por causa da nossa velha natureza. Parece que nós gostamos de viver na desgraça, tiramos nossos olhos da graça. Nós deixamos de falar e profetizar bênção na vida dos outros. Nossa boca deveria ser boca de bênção, não apenas um clichê. Bom dia, tudo bem? A pessoa, tudo bem. Aí você começa a conversar com a pessoa e você descobre que não está tudo bem. Não. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para abençoar. Deus vai te abençoar, você vai vencer. Não é pensamento positivo, é ser profeta na vida da pessoa, é abençoar a pessoa, é desejar o bem para a pessoa. E não quando a pessoa se deu mal, a gente, bem feito, tomou, fez por merecer. Ele deve ter pecado na vida dele, alguma coisa deve estar errada. Quando Jesus estava lá no alto da cruz, deve ter feito alguma coisa errada. Ninguém crucifica alguém assim de graça, não é? Nós precisamos entender que as nossas necessidades, mesmo físicas ou materiais, não devem nos levar à murmuração. Quando nós começamos a agradecer a Deus por todas as dádivas que nós já temos à nossa mesa, em nossa casa, nós vamos ver que Deus é bom. E aquilo que nós talvez quiséssemos pedir é tão pequeno diante do que Deus já fez. Mas, como Israel, nossa memória é curta. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é para que nós possamos colher o maná de cada dia, nós precisamos estabelecer prioridades. No verso 21 nos diz que aquele maná, ele caía do céu, parecia uma geada, mas quando o sol saía, o que acontecia? Derretia. Mas é interessante que aquele maná recolhido não derretia. O maná que foi colocado diante do testemunho não derreteu. O maná recolhido na sexta-feira, guardado para o sábado, não derretia. Não criava bicho, não cheirava mal.
Às vezes nós imaginamos que vai ter depois, posso fazer isso depois. Nós aprendemos muitas vezes a ouvir muito a nossa própria carne e postergar as decisões que deveriam ser prioritárias na nossa vida. Nós nos esquecemos facilmente daquele versículo que Jesus diz em Mateus 6:33. 6 divide no meio. O 6, cada vez que o 6 aparece na Bíblia, é uma referência ao ser humano. Aí você pega o 6, divide no meio, dá 33. E lá Jesus diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele conclui isso depois de dizer o quê? Não andem ansiosos com o que haveis de comer, beber ou vestir. Se nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo, se Deus sustenta os pássaros que não semeiam, não colhem, não têm celeiros, por que vocês não vão ser sustentados por Deus? Em Mateus capítulo 10, quando ele manda seus discípulos para ir e anunciar as boas notícias, libertar os cativos de Satanás, ele diz: olha, de graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Não levem 2 bolsas, nem 2 sandálias. Digno é o trabalhador do seu trabalho. Vocês vão ser sustentados. Confie. Lucas diz: quando eu mandei vocês ir de 2 em 2, faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não faltou. Então confia no Senhor. Porque nós precisamos priorizar, além da lição de que o maná deixado ao sol derretia, a primeira hora do dia deveria ser reservada por mim e por ti, para buscar a presença do Senhor. Você descansou, dormiu, acordou, graças a Deus. Em primeiro lugar, graças a Deus, um novo dia. Quem disse que enquanto você estava dormindo, você estava consciente? E você tinha certeza de que ia acordar no outro dia? Quantas pessoas dormiram e não acordaram? Então a primeira coisa que deve vir na nossa mente quando nós acordamos: Senhor, graças te dou por mais um dia de vida. Vamos caminhar juntos? Vamos andar juntos nesse dia? Senhor, eu tenho algumas tarefas para fazer, eu tenho alguns desafios a enfrentar. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá direção, me dá força para não desistir. E nesse frio, então, às vezes a gente pensa 2 vezes, né? Antes de sair debaixo da coberta já, para começar. Acontece contigo ou só comigo? Estou vendo algumas cabeças balançando que sim, né? Terrível, não é? Mas Deus nos dá força. Deus está conosco. Jesus disse: eis que estou convosco. Quantos dias da semana? Todos os dias. O povo de Israel tinha maná quantos dias da semana? Todos os dias. Todos os dias. Não caía no Shabat, mas eles eram preservados. Amém? Primeira atividade do dia: busque o Senhor. Postergar essa atividade resulta em perdas. Não pense que você vai ter tempo depois. Faça isso como prioritário. Cedo é quando nós estamos descansados, e cedo, quando nós buscamos o Senhor, nós demonstramos prioridade. Primeiro ao Senhor. Amém? A quinta lição que eu aprendo com esse texto é que a porção ela é diária. Ela é diária.
Alguns não creram. Será que vai ter amanhã? Desobedeceram a Deus e guardaram um pouquinho para amanhã. Quem sabe amanhã, né? Caiu hoje, mas será que Deus não vai tirar férias amanhã? Outros se levantaram no Shabat e foram colher. Encontraram? Não. Não era uma coisa natural, era algo sobrenatural. Porque se fosse natural, todos os dias cairia maná. Por que é que 6 dias caía maná? Lembra dos 6? Simboliza o ser humano. O tempo em que eu e você estamos nessa terra para trabalhar, para lutar, para governar. Mas o Shabat pertence ao Senhor. Se você crê que nós estamos perto do ano 6000, o próximo milênio está no governo de quem? De Jesus. A gente não vai precisar mais do fruto dessa terra, nós seremos sustentados. Mas mais do que isso, o que o maná me leva a crer é que nós também vamos chegar no momento em que nós vamos descansar. Nosso irmão Fernando, quando estava aqui dentro do caixão, uma das frases que a gente ouvia: descansou. A Bíblia não se refere a quem morreu como morto, mas dorme, está descansando, está esperando para ser acordado pelo Senhor quando ressuscitar. Não no corpo físico, como Apocalipse capítulo 14, versículo 13 nos diz: bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor, eles descansam de suas fadigas. Então nós vamos descansar, e as suas obras os acompanham. Tudo que você faz aqui, se você faz o bem, você receberá recompensa do Senhor. Amém? A pregação da salvação pela graça não ata as minhas mãos, não amarra as minhas mãos. Pelo contrário, Jesus diz em Apocalipse capítulo 22, versículo 12: eis que venho sem demora, nas minhas mãos está a recompensa para dar a cada um conforme as suas obras. Amém? Se você fizer o bem, você vai receber recompensa. Não é salvação pelo bem que você fez, salvação é graça de Deus. Amém? Agora você vai construir um tesouro no céu ou não? Jesus disse: construam para vocês tesouros aonde? Onde a traça corrói, a ferrugem destrói, o ladrão escava e rouba. Onde você pode construir um tesouro? No céu. É lá. Jesus não estava fazendo um discurso retórico, ele estava sendo verdadeiro. Há uma recompensa por todo o bem que você faz. Naquele dia, ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai. Estava com fome, você me deu de comer. Estava com sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu era um forasteiro, você me recebeu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você foi me ver. São 6 ações que Jesus coloca nesse texto de Mateus. 6 ações. E essas ações dizem respeito ao ser humano. De novo, número 6, presente. Amém? Então, a 6ª lição que eu aprendo nesse texto é que o alimento é pessoal. O recolher do maná deveria ser a porção para cada pessoa. Quando eu como, eu me alimento, mas o meu alimento não serve para o Sandro, para o outro Sandro, diácono Sandro, não serve para o irmão Arlindo, para o irmão Manuel, para a Luana, não serve. Ela tem que comer, a Marivone tem que comer, a Marisete tem que comer, a Mariana tem que comer,
O Sebastião tem que comer. Amém, Sebastião? O alimento tem que ser pessoal, diário. A gente pode até fazer jejum, mas não faça jejum por muito tempo, porque o teu corpo pode sofrer, você pode adoecer. Ninguém morre espiritualmente de uma hora para outra. A gente vai enfraquecendo espiritualmente, deixando de orar, deixando de ler a Bíblia, deixando de estar em comunhão com os irmãos. Isso vai enfraquecendo a gente na fé. E quando a pessoa está com a imunidade fraca, o que acontece? Uma gripe pode matar a pessoa. Então, irmãos, leiam a palavra. Façam da palavra de Deus uma prioridade na sua vida. Louvado seja Deus, porque mais de 500 anos esse livro voltou para a nossa mão. Pessoas deram a sua vida para que este livro voltasse à minha mão e à sua mão. John Hus, 100 anos antes de Martinho Lutero fixar as 95 teses na igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele foi morto porque ele estava traduzindo a Bíblia para a língua do povo. John Wycliffe, na Inglaterra, ele morreu antes de ser julgado. Eles tiraram ele do túmulo e queimaram seus ossos porque ele estava traduzindo a Bíblia para o povo ter na mão a palavra de Deus, gente. Eles só não conseguiram colocar a mão em Lutero por causa da invasão dos turcos. A palavra de Deus chegou à minha mão e à sua mão à custa de muito sangue. Há 120 anos atrás, o povo batista era conhecido como o povo do livro. Esse era o apelido do Batista, é o povo do livro. O povo do livro. Precisamos conhecer esse livro. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme. O tempo todo ele tenta tirar. Se ele não tira, ele perverte. Ele adultera. E Jesus alertou contra isso. Ele disse que nos últimos tempos vai surgir muitos falsos profetas que vão pegar esse livro e vão distorcer esse livro. Então você precisa conhecer a verdade. Jesus disse para aquelas pessoas em João capítulo 8, versos 31 e 32, que haviam crido nele, ele disse: vocês, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus. Amém? Não adianta colocar a Bíblia debaixo do travesseiro, não funciona por osmose, não vai transferir. Olha que privilégio, hoje a gente tem aplicativo para você ouvir a Bíblia. Nós temos o hábito, eu e a Maria, de sempre ouvir a palavra de Deus. Às vezes, quando perdemos o sono, a gente coloca a Bíblia para ouvir. Quando a gente percebe, já passou 2, 3 livros ouvindo a palavra de Deus. É maravilhoso. Ah, pastor, dormiu ouvindo a Bíblia? Amém. Você queria que eu tivesse dormido ouvindo músicas seculares? Amém? Deita no colo do Pai. Descansa nos braços do Senhor. Durma ouvindo a palavra de Deus. Amém? Última lição, 7ª lição. O alimento que nós recebemos dessa palavra é somente durante a nossa peregrinação neste mundo. A caminhada do povo de Israel pelo deserto é o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Lá no céu você não vai precisar ler a Bíblia.
lá você vai olhar para o autor da vida, a palavra viva, o Senhor Jesus. Amém? Lá você vai comer da árvore da vida que Adão e Eva não puderam comer, porque eles foram enganados e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? A proposta do inimigo é: você vai ser igual a Deus. Não em essência, não em poder, não em capacidade, não em criatividade, não em eternidade, mas você vai poder dizer: isso é bom, isso é ruim. E o tempo todo nós estamos fazendo isso. O povo de Israel estava dizendo: não é bom passar fome, não é bom. Bom era no Egito, a gente era escravo, é ruim, mas é bom. Está ruim, mas está bom. Essa é a nossa velha natureza, não é? Está ruim, mas está bom. Irmãos, o povo de Deus, a história da antiga aliança é uma história riquíssima. Precisamos tomar posse do conhecimento da palavra para não pecar contra o Senhor. É como o Salmo 119, o verso 9 diz: como jovem, como eu e você. Sou jovem. Amém? Deus me criou para a eternidade, não para viver apenas 70, 80 anos. Ele diz: como a gente pode manter puro o nosso coração? Guardando a tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Vamos